Olá a todas e todos que acompanham aqui o nosso canal da Comunidade Reunir, Rede Unidade e Resistência. Nós vamos agora mais uma entrevista da nossa série sobre os desafios da transição geracional. E a nossa convidada de hoje é a Ana Carol, que é de Goiânia, candidata a vereadora em Goiânia. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dela, né, muito rápida, e depois ela fala para a gente. A Ana é uma militante política desde os 14 anos, universitária, empreendedora, mãe solo, é conselheira nacional da Economia Solidária e delegada por Goiás no Coletivo Nacional de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. E ela trabalha com projetos visando a geração de emprego e renda para mulheres e jovens. Bem-vinda, Ana, ao nosso canal. Obrigado pela tua disponibilidade de, no meio da campanha, parar esse tempinho para conversar com a gente, com os nossos telespectadores que assistem nosso programa em diversos horários. Então, essa entrevista é gravada, então não teremos a interação com o público, mas depois o pessoal vai poder comentar. Eu queria começar, Ana, falando um pouco, falasse um pouco de ti, da tua história de militância, já que tu disseste que é militante político desde os 14 anos. Como é que foi essa tua entrada na militância, no movimento estudantil, no movimento negro, imagino? Antes de entrar na política partidária, por assim dizer, e como é que foi essa decisão de enfrentar as estruturas partidárias e entrar na política partidária mesmo? Bem-vinda. Muito obrigada, tá? Bom, olha, realmente eu não comecei militando diretamente no partido, mas eu já comecei muito cedo também no partido. Eu comecei com a Pastoral da Criança, né? Eu ainda era muito criança, no combate à fome, né? Aqui no estado de Goiás também trabalhamos com a pastoral durante um bom tempo e ver essa situação, né? Que não estava tão distante de mim, porque eu cresci em periferia e eu via isso no dia a dia, me causava muita revolta e eu queria fazer diferente. Eu comecei a ir com a minha família, né, para a Pastoral da Criança, e depois eu fui morar na fazenda, e lá eu conheci o movimento, né, dos produtores rurais de Niquelândia, que é aqui uma região próxima a Goiânia, e eu comecei a militar, na verdade, em defesa das mulheres produtoras rurais, e fui trabalhar no sindicato. Então, logo em seguida veio o movimento de economia solidária, e eu já entrei na economia solidária justamente porque ela tem essa diretriz de combate à fome, né, de trazer uma igualdade de gênero, uma forma diferente de se produzir, e eu me apaixonei por essa política nova e comecei a militar, então, em economia solidária. Mais tarde, aqui em Goiânia, já entrei no movimento estudantil também, e, posteriormente, no movimento de combate ao racismo e igualdade racial. Tá bem, um bom começo. E a decisão de sair dessas instâncias da militância política, né, nos movimentos sociais, ligados, né, aos produtores rurais, economia solidária, e entrar, se filiar a um partido que tem uma estrutura, que tem uma história. Como é que tu tomaste essa decisão? Eu acho que é a tua primeira eleição, né, primeiro, imagino. E como é que foi enfrentar as dificuldades que tem uma estrutura partidária de um partido que tem mais de 30 anos, que já se consolidou com estruturas já em todos os estados, sendo, além de jovem, uma mulher negra da periferia, né? Então, como é que foi essa tua entrada no partido, as tuas dificuldades, as barreiras, e como é que foi abrir os caminhos? Conta aí. Eu me filiei a partir dos 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu já me filiei, né? Eu comecei a votar com 16. Então, na minha primeira eleição, eu já fui mesária. Sempre gostei muito da política,
E eu vejo na política uma grande oportunidade de transformação. Então, eu filiei muito cedo, já comecei a trabalhar pelo partido muito cedo também. Fui trabalhar na CUT, né, aos 18 anos, trabalhei na CUT durante um bom tempo. A gente tinha um núcleo na CUT que era de formação em economia solidária e eu era secretária, né? Então, nós tínhamos, né, uma questão de formação continuada. E eu resolvi que esse ano eu sairia como candidata, porque eu vi que nós não temos uma representatividade, né, da diversidade, das necessidades de nós, juventude, mulheres negras, aqui em Goiás, aqui em Goiânia. A política, ela não é favorável, né, à classe, gênero e cor. Então, eu falei, não, eu estou, né, militando há muito tempo, eu tenho uma carga política, eu tenho uma experiência política, e eu vou empregar isso para trabalhar naquilo que eu acredito que realmente traga transformação. O militante de fala é muito bom, mas o militante de ação, ele é determinante para gerar realmente política pública. E o militante que trabalha eleito pelo povo, ele tem muito a oferecer. Cortou aí a tua última frase. O que tu disseste? O militante que trabalha eleito pelo povo tem... Ele tem muito a oferecer. Ah, tá, muito a oferecer, tá bem. Tu falaste aí da questão da representatividade, né? Numa região como Goiás e Goiânia, né? É o centro, aí nessa região do centro do agronegócio, dos grandes produtores, dos grandes empresários, onde o poder econômico é o que dita as regras do jogo e dita quem se elege ou não se elege. Como é que é fazer essa batalha aí, enfrentar esses poderosos? Não basta fazer. Como é que é enfrentar essa questão? Olha, realmente tem que ter muita vontade, tem que ter muita coragem, porque se você tiver medo, você não vai. E tem que ter um bom discurso de convencimento, não é nem de trazer voto. Eu falo que a minha candidatura, lógico que eu quero ganhar a eleição, mas eu não quero trazer só votos, eu quero trazer mentes pensantes, pessoas conscientes. Então, a minha campanha, ela é uma campanha que ela vem com informação, com projetos e trazendo nos projetos a pauta daquilo que a nossa juventude precisa, nós mulheres precisamos, e que vai muito além do poder econômico. Eu falo muito da dignidade de um povo, né? E eu ainda acredito que existam pessoas no meu estado que têm uma consciência política e uma consciência social necessária para a transformação. Realmente, lidar aqui em Goiás com política pública para pessoas em situação de vulnerabilidade não é fácil, tem sido muito difícil, é uma luta constante, mas nós também não vamos recuar por isso, né? Enquanto tiver fôlego, nós estamos lutando. E enquanto tiver pessoas precisando, nós estamos aqui para lutar. Certo. E me diz uma coisa, esse ponto que você falou de é importante se eleger, claro que eu quero vencer a eleição, mas o importante é trazer o debate. A impressão que eu tenho, às vezes, é que na esquerda também, o PT, principalmente, por ser partido, mas também outros, se institucionalizaram tanto que, às vezes, é só um cálculo eleitoral. Quem vai ganhar a eleição, quem vai perder, onde nós vamos... não temos chances de vencer, então vamos jogar todas as forças do partido ali, todos os recursos ali, e muitas vezes abandonando, inclusive, as bandeiras, as pautas necessárias, e esquecendo que o momento eleitoral pode ser também um momento de criar consciência, né? Como é que tu tem visto isso no geral, para além do teu trabalho, como é que o partido e a esquerda em geral tem tratado disso, e como é que tu avalia a necessidade de que
Tu já falaste de trazer essas pautas para criar consciência, senão a gente não muda depois o Congresso, se não muda a consciência das pessoas. É justamente por isso que o partido ele tem que renovar, ele tem que trazer pessoas jovens que façam uma nova política. A política atual, ela realmente se transformou em algo institucional, em algo financeiro, né? Porque é um jeito de fazer política muito arcaico. É uma coisa muito antiga e que ainda rege pela velha política, pelos velhos ideais. E a atual conjuntura do Brasil, ela mudou. São pessoas diferentes, várias comunidades, várias formas, né, de economia, de pensamentos. Então, assim, a política ela tem também que se renovar e acompanhar esses traços. E o partido PT não é por ele ser partido de esquerda que ele é 100% progressista. Né? Existem pessoas e pessoas dentro do partido. O partido ele não é uma unidade, são pessoas. E que têm pensamentos diversos. Então, o ideal, né, é uma renovação sempre, é uma renovação constante. Nós estamos sempre aprendendo. Então, o partido também tem que aprender com a gente que está vindo, né, dessa geração atual com a mente aberta. Certo. E uma questão também que eu acho importante, a gente tem visto muito, quer dizer, as pautas, por exemplo, a pauta da inclusão da população negra, a pauta ambiental, às vezes a própria pauta das comunidades, dos povos originários, da igualdade de gênero. Às vezes elas vêm para dentro do debate público muito descolada da luta de classes, da luta pela transformação da realidade econômica efetiva, da estrutura social. Tu acha que essa nova geração, e quero saber de ti, como é que tu enxerga, temos um sangue novo com vontade de mudar ainda as estruturas, de transformar, de derrubar em algum momento da história o capitalismo? Como é que tu, já que tu trabalha com a economia solidária, que é digamos, alguma proposta alternativa, pelo menos inicial, para se criar possibilidades novas? Olha, eu acredito sim que a juventude ela vem preparada para desarmar. Não falo acabar, mas desarmar o capitalismo. Né? Atualmente nós estamos trabalhando, né, mobilizando a juventude para a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária, justamente para tratar desses assuntos relacionados à atual política, à atual conjuntura, o que pode ser feito, como produzir de forma sustentável, né? Mas o movimento em si, da juventude, ele tem mudado muito, porque eu falo que o jovem acompanha a transformação, tanto negativa quanto positiva. E as catástrofes ambientais mobilizam muito a juventude, muito, até por causa da mídia, tudo é muito visto, tudo é muito divulgado. Então, a juventude está acompanhando. Nós não temos juventude para ir para a rua fazer protesto como a gente tinha antigamente na época da Dieta Já. Mas nós temos juventude que é capaz de derrubar qualquer pessoa com as redes sociais. Então, a forma de se militar, a forma de defender o seu ponto de vista mudou bastante. E o jovem hoje, ele quer o quê? Ele quer ter uma vida tranquila, ele quer viver, ele quer ser produtivo. E para fazer isso, a gente tem que mudar essa estrutura, essa conjuntura atual. E a maioria dos jovens que eu convivo, que eu posso conversar, a gente consegue mudar a forma de se pensar quando se trabalha com a educação popular. E nós estamos investindo bastante nisso. Então, a direita que se prepare, que a gente está chegando com tudo. Com o pé na porta. Tá bem. E você falou em educação popular. Eu percebo que esse ainda é um grande entrave. A esquerda trabalhou, os movimentos populares, no nascimento do PT, a própria Igreja Católica tinha todo um trabalho de comunidades de base lá nos anos 80. Isso tivemos um período que houve um trabalho de educação popular que levou também, de algum modo, às sucessivas eleições do Lula, do PT, a um crescimento da esquerda que não existia até 1980, 85, enfim. E depois isso meio que se esqueceu.
tentando. Você vê como é que você vê a forma de fazer essa educação popular hoje, o quanto ela pode ou não ser definidora e ela é possível a gente retomar esse tipo com uma população jovem que está tomada muitas vezes pelo próprio ideal liberal das facilidades, da riqueza fácil, ou um trabalhador que sai de casa às 6 da manhã e chega às 10 da noite. Como é que se pode fazer isso e qual é o papel que tu ainda tem para a educação popular? Bom, nisso a gente tem muita dificuldade ainda, né? Mas as redes sociais, elas são grandes parceiras para nós que estamos militando com juventude, né, e com crianças. Temos uma rede de educação popular no Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Aqui em Goiás nós estamos construindo, no Rio Grande do Sul já tem também. Então, são redes que vão se estruturando, né? Tem as ITCPs também, que é uma grande rede de formação continuada, né? De tecnologia, então nós vamos investindo naquilo que nós temos em mão. A tecnologia ela é uma grande aliada para fazer essa formação, é muito importante, né? Tanto de forma popular, quanto também de forma transversal com outros tipos de educação, né? A gente fala que a educação de aquilombamento, por exemplo, é um tipo de educação de combate ao racismo, a educação financeira, né, também é um tipo de educação de formação continuada que contribui para que nós consigamos alcançar aquilo que a gente almeja. Lógico que nós tendo mais pessoas eleitas da nossa base, a gente consegue modificar um pouco a estrutura educacional. Mas enquanto isso não acontece, nós trabalhamos cada um no seu bloquinho ali, mas multiplicando. Nossos educadores são multiplicadores. Então, sempre que a gente consegue formar pessoas, essas mesmas pessoas vão formar outras. Certo. Eu queria tratar um pouco contigo especificamente, tu estando em Goiás, como é que tu tem visto, como é que a juventude daí tem visto a questão da luta pela reforma agrária, porque parece que o meio ambiente já não suporta mais esse tipo de produção extensiva de grandes voltada para a exportação de produtos primários e não produz alimentos. Como é que está, como é que o teu entorno, a juventude tem encarado isso aí? Que tipo de ação está fazendo? Ou é possível fazer? Qual é o caminho? Não é uma bola de cristal, mas, enfim, tem percebido essa questão aí. O caminho ainda é a educação. Em Goiás, a gente tem uma parceria com o UFG, né, que é o Instituto Federal e a Universidade Federal. Em Goiás acontece uma grande feira, chama Agrocentro-Oeste, né, uma feira que ela é voltada para a agricultura familiar, né, e também de agronegócio. Eles trabalham juntos. Esse ano, né, já tem uns 4 anos consecutivos que também trabalha com a economia solidária, né. Então, os estudantes, né, os universitários, eles têm o contato direto, né, tanto com a economia solidária, que é uma forma diferente, sustentável de se produzir. Os produtores rurais têm esse contato, têm as formações necessárias juntamente com a universidade, né, e a universidade promove os eventos de forma que nós conseguimos educar e mostrar na prática como que isso funciona. Graças a isso, nós temos a juventude rural mais consciente. Os jovens da atualidade, rurais atuais, eles têm a necessidade de produzir formas para que levem lá para as regiões rurais formas de produzir inteligente, sustentável, que respeita o meio ambiente, que respeita o trabalhador como ser humano, né? Sem deixar de lado, lógico, a produção em grande escala, porque é o que mantém também o PIB alto do Estado. Certo. Agora eu queria falar um pouquinho contigo, até para falar com os teus eleitores, dialogar com os teus eleitores sobre Goiânia. Onde é que tu vê
quais são as tuas principais pautas, as tuas principais bandeiras para se eleger como vereadora, os problemas que tu acha que precisam ser enfrentados aí na tua cidade, e que são urgentes, e que é o que tu tem defendido na campanha. Bom, o lema da minha campanha é por uma juventude viva, né? E quando eu falo isso, eu falo de educação, eu falo de cuidados mentais, né? Um acompanhamento psicológico para os jovens, formação continuada, curso profissionalizante, acompanhamento das mães solos para que elas possam ter os seus empreendimentos em incubadoras sociais para produzir, gerar renda, trazer dignidade para a sua família, né, para a gente conseguir também fazer com que a periferia tenha um desenvolvimento social de forma igualitário, né, oportunidade para todos. Em Goiânia, nós temos um déficit muito grande em tudo, saúde, em educação, mas principalmente em cultura para a juventude. Nós não temos um cuidado especial com a formação cultural dos jovens. Está se perdendo a cultura goiana na nova geração, porque não tem essa cultura de se manter cultura, sabe? Então, a minha prioridade na minha campanha é justamente trazer de volta a vida do jovem goiano. Não é só a questão financeira que traz dignidade, mas nós temos que cuidar dos nossos jovens, das nossas mães, para que elas possam educar de forma que tenha qualidade a educação das crianças também, né? E uma pauta para a comunidade LGBTQIA+, para que eles saiam da margem da prostituição, para que eles tenham um acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico. Então, a campanha ela é bem rica nos cuidados com a juventude, com o povo goiano mesmo, que são as pessoas mais esquecidas, famílias em situação de vulnerabilidade social, né, que precisa de um cuidado diferenciado, de uma atenção a mais. Tá bem, muito obrigado. Eu queria, para a gente estar assim, caminhando para o final, eu queria também que tu, se tu quiseres abordar algum outro tema importante da campanha, mas deixasse uma mensagem especial para a juventude, para a juventude militante que quer se aventurar também eleitoralmente no futuro, e para os teus eleitores aí de Goiânia, para os militantes da tua campanha, aí tu podes livremente deixar uma mensagem final aqui para todo mundo. Olha, para a juventude, eu falo para vocês, não desistam. Nós temos grandes planos, nós apresentamos as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós também somos mente pensantes para apresentar o resultado daquilo que vivemos. Então, nós temos como criar formas para resolver os problemas, nós temos soluções. E não se cale. Tenha coragem de ir, mesmo que diga que você não tem condições, que você não sabe, que você é muito jovem, acredite no seu potencial. E para os meus eleitores, esperem uma vereadora que vai brigar muito, que não chegou aqui de mãos abanando, que eu cheguei com muitos projetos, muitas ideias, várias soluções realmente que Goiânia precisa, e que chegou aqui com muito esforço, porque muitos não acreditaram que seria possível, mas eu estou aqui para dizer que é possível sim, e eu vou trabalhar bastante, porque eu tenho tempo para trabalhar, força de vontade e muita coragem, viu? Porque para ser vereadora aqui em Goiânia, sendo mulher, sendo negra, a gente tem que ter muita coragem, e isso eu tenho de sobra. Então, podem esperar bastante coisa aí. Tá bem, Ana. Então, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, tirar esse tempinho no meio da campanha, né, para conversar com a gente. Agradecer também a quem assistiu esse vídeo, que compartilhe, né, compartilhe com os amigos, especialmente o pessoal de Goiânia, que assim pode ajudar a Ana Carol nessa campanha. Então, agradecer a cada um. Se gostarem depois do vídeo, deixem ali a sua curtida, compartilhem. E, Ana, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer participar, viu? Continue, é realmente muito importante, né, dar voz às pessoas que têm vontade de fazer diferença. Esse é o que nós estamos tentando fazer aqui no canal da nossa comunidade do Reunir.
Então, muito obrigado mais uma vez.